E aí, lindões, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai pra onde? Hoje a gente tem muita coisa pra fazer. É o segundo dia aqui em Aparecida. Primeiro a gente vai no Parque dos Três Pescadores, que aí faz o passeio de balsa por onde, no Rio, né? Paraíba, onde Nossa Senhora foi encontrada, a imagem dela. E aí de lá a gente vai pra cidade do Romeiro, que é uma cidade nova. Essa parte eu ainda não conheço, então a gente vai explorar e ver o que que tem. Eu já descobri que tem um trem ali, tipo Maria Fumaça, que você consegue fazer um passeio. E aí desse trem você vai até um certo ponto para poder pegar um transporte que traz de volta para Basílica. Então a gente vai tentar fazer esse roteiro agora pela manhã, agora são 9 horas da manhã. Vem acompanhar mais um dia com a gente. Chegamos aqui no Parque dos Três Pescadores, que é de onde sai o passeio da balsa, né? Você pode vir de Uber, eu tenho um transporte também que você pega lá na Basílica, e aí ele traz até um certo ponto, e aí você tem que atravessar para pegar um trenzinho que se chama Trem do Devoto, que vai te trazer para esse lugar. Ou vem de Uber como a gente fez, a gente vai tentar fazer esse trajeto de Uber, vir de Uber, né, e voltar de trenzinho para mostrar para vocês como é. Sim, e o preço é praticamente o mesmo. De Uber a gente gastou, a gente tá no bairro Santa Rita, a gente gastou uns 9, 10 reais, né? Acho que foi 12 reais. É. E o trenzinho também que sai lá da Basílica e vem pra cá é mais ou menos esse preço. Então dá na mesma. Depende de como que você quer fazer esse trajeto. Então a gente tá aqui na entrada e agora a gente vai lá na bilheteria, né? É. Comprar o... Vamos ver quanto que é o ingresso e tudo, entender como funciona Sim, melhor. porque é a primeira vez que a gente vem aqui, né? É, vamos lá. Vai lá. Gente, aqui é a bilheteria. E também tem a lojinha dos Três Pescadores. Então a gente vai Tem os ver três agora. barcos aqui dos Três Pescadores. Você sabe por que Três Pescadores? Não. Porque foram 3 pescadores que encontraram a imagem de Nossa Senhora no Rio Paraíba. Entendi. Eu lembrei disso agora. Top. Ó, vem cá, que aqui tem o mapa do parque. Vamos ver. Aqui no Parque dos Três Pescadores tem 4 atrações principais. A assessora aqui do parque, né, ela falou que tem um passeio de balsa, que dura em torno de 20 minutos, que é onde Nossa Senhora foi encontrada, a imagem original. Vila dos Pescadores, que é como se fosse uma vila para mostrar como que os pescadores viviam naquela época, né? Os 3 pescadores que encontraram Nossa Senhora no Rio. O Painel dos Milagres, que conta os milagres de Nossa Senhora, né? São 7 painéis que contam. E também o percurso ecológico, que é o Refúgio das Aves. A gente perguntou os valores hoje, em novembro de 2024. Hoje é sábado, então tá saindo todo esse percurso dos 4 lugares, R$52 por pessoa, ou seja, eu e o Jeff iremos pagar R$104. E aí, durante a semana, de segunda a sexta e domingo, o valor é R$52 por pessoa, uma pessoa. Se vier com 2 pessoas, R$48 por pessoa. E 3 ou mais, 44 por pessoa. Então, se você vier com um grupo, vale a pena vir aí de segunda a sexta ou no domingo para aproveitar esse desconto, né? E só o passeio aqui pelo parque aí durante todos os dias é R$18 e pessoas prioritárias. Então, idosos, crianças, professores, portador de deficiência especial, né? Os PCDs, pagam 50%, então R$9. Então, aqui tá mostrando todo o mapa do Parque dos Três Pescadores. Tô com o guarda-chuva aqui, ó. Parece um taco de beisebol. Mas porque tá chuviscando, né? Eu vou querer 2 passeios completos.
passeio da balsa agora vai sair 10h30, tá? 34. Tá bom, é crédito. Pode inserir aproximado, por favor. Toda vez que eu compro essa se me olha. Onde é a entrada? Dentro da loja do Arte Natal. Ah, tá bom, obrigado. Compramos o valor que a Yasmin falou, R$104. E aí a gente vai fazer o passeio completo. Ó, então aqui, como foi? A gente comprou o ingresso lá na bilheteria e agora a gente passou ali pela lojinha, né? Vulgo Comércio, pra passar com o QR Code. Empresta aqui a notinha. Tá vendo? Ó, tem um QR Code pra você entrar. Vocês conseguem visitar agora o aviário e também a Vila dos Pescadores. Vocês podem ir lá e depois voltam aqui. Já é o caminho da balsa. Ah, tá bom. Tá bom? A gente vai lá. Por lá, aquele casal lá. Ah, tá bom. Obrigada. Beleza, obrigado. Então a gente vai aqui no aviário primeiro, pra poder dar o tempo, porque o nosso passeio é só 10h30. O passeio que o Jeff quer dizer é a balsa, né? Isso. A balsa vai ser só 10h30. Então a gente vai aqui no aviário. Enquanto isso, agora são 9h46. Acho que aqui vai uns 20 minutos. A gente vai no aviário, depois a gente vai vir pra cá, pra Vila dos Pescadores, que simula como os pescadores viviam naquela época. Que linda. Perfeito. É muito arbóreo aqui, é muito bonito. Parece lembra um pouco do zoológico de São Paulo, na parte dos... Mas das a aves. gente entra junto, né? Então, não é tipo que elas estão presas em algum lugar e aí a gente fica vendo elas por uma grade. Não, a gente vai entrar junto com elas. Então, pra quem tem um pouco de medo de pássaro, talvez não seja o lugar ideal. Pessoal, os animais que estão aqui, eles são todos resgatados, tá? De maus tratos, de tráfico animal. Outros do CETAS, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres. O nosso grande objetivo com eles é a reabilitação e devolver esses animais novamente à natureza, tá? Tem animal que pode retornar e tem animal que infelizmente não tem essa chance. Tem animal aqui que em decorrência de acidente, de maus tratos, ficou deficiente. A gente tem ave sem asa, sem pata, sem bico, tá bom? Então esses animais, essas situações acabam ficando aqui com a gente, porque eles não têm chance de sobrevivência na natureza, tá? Apesar da condição deles, eles se reproduzem aqui normalmente. Quando esses filhotes nascerem e atingirem a idade certa, eles serão devolvidos também para fazer esse projeto de conservação das espécies. As orientações do aviário, pessoal, tenham cuidado no chão. Tem bichinho que passeia, tem bichinho que não voa, para não estar pisando neles, tá? Não pode tocar nas aves, porque isso pode afetar o processo de reabilitação de algumas delas, tá? Foto, vídeo, fiquem à vontade, só não pode usar o flash mesmo. Tenham cuidado com objetos. Se qualquer coisa cair, peguem na hora, porque elas vão pegar, tá? Tá bom. E se alguém pousar em vocês e vocês assustarem, é só chamar o cuidador que ele vai retirar, tá bom? Se não assustar, pode tirar uma foto, não tem problema, só não pode tocar no animal mesmo. Olha, Jefinho. Ó, vamos lá. Siriema. A Siriema tem muito lá em Friburgo, hein? Galera de Friburgo, tem muito aí, né? Meu Deus, olha ali, acho que é a Siriema ali, ó. Ali, ó. Ela é grande, né? Se eu puxar um zoom. Ó. Siriema, Ema. Ô, Jefinho, não chama não. Tá com medo? Ó, tem uns outros bichinhos aqui, ó. Ai, meu Deus, é um patinho. Um pato. Garça branca grande. Ela come tudo, né? Peixe, roedor, répteis. Eita, bexigão. Esse negócio come... Come o quê? Come réptil. Come até outras aves dela. Principal ameaça, o homem. E aqui, como que é? Você tem a entrada, aí você tem essa ponte. É como se fosse um circuito. Gente, tem cada ave bonita aqui. Tem umas araras azuis, araras amarelas. Tem a cachoeira aqui também. Olha ali, eles estão dormindo. É também, né? Sábado de frio. Estão dormindo. Gente, aqui nesse espaço parece ser as aves que estão recebendo algum tipo de cuidado, né? Como a instrutora falou lá no... Meu Deus do céu. Rapaz.
Jefferson, para de... Olha. Siriema. 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 Olha a Siriema. É bem bacana, assim, você consegue ver, acho que uns 5, 6 tipos de aves. Aí tem tipos de tartaruga, que eu não vou lembrar o nome agora, jabuti. Iguana, a iguana é muito bacana, ela se funde assim, como se fosse um camaleão com o tronco. Mas foi bem bacana, é um percurso que assim, você faz em 10 minutos. Bacana ver que tipo, tem um recanto onde cuida, né, desses animais. Olha, elas estão gritando lá dentro. E o engraçado é que assim, tem 2 portas, né, uma pra entrar, e aí você entra no corredor, depois você entra dentro do recanto. E eles falaram que é por conta de segurança, porque as aves são tão inteligentes que se você deixar as 2 portas abertas, elas saem, né? Então foi bem bacana, assim, vale muito a pena. Acho que foi uma experiência muito bacana para estar mais próximo da natureza também. Bom, aqui é a Vila dos Pescadores, tem 4 casas de... É taipa, né? Na verdade simula a taipa, né? Mas para simular como que eles viviam, né? Aí ali também tem umas... É canoa, né? Canoa que fala. Vamos dar uma olhadinha aí como que é. Bom, aqui tem 4 casas de taipas, né, que simulam como que os pescadores viviam. E aqui também começa a mostrar o caminho dos 7 milagres, né? Ali atrás do Jefferson tem o Milagre das Velas, que foi basicamente Felipe Pedroso, que entregou uma imagem de Nossa Senhora para o seu filho, e o filho dele fez um altar. E aí todos os sábados eles rezavam o terço. Em um desses momentos as velas se apagaram, né, que iluminava a imagem. A escuridão se deu ali na casa, e antes que eles tentassem acender a vela novamente, elas se acenderam sem intervenção humana. Então é o primeiro milagre aí das velas que eles falam aqui nesse caminho. Aqui, pessoal, é o segundo milagre, que fala de um caçador que ele estava na mata e ele não estava com força para mais nada, né? Tipo, ele estava cansado. E aí ele se deparou com uma onça e ele falou, valha-me Nossa Senhora. E aí a onça basicamente se assustou e seguiu por outro caminho. Então ele ficou ileso da morte, né? Então eles chamam de milagre do caçador e da onça. Esse aqui é o milagre do escravo Zacarias, né? Que ele pediu para o seu patrão para que ele pudesse entrar na igreja, e essa autorização foi concedida. E lá dentro da igreja ele fez a sua oração e as correntes, né, que o prendiam se quebraram durante essa oração. É um milagre bem conhecido, na verdade, como um dos primeiros milagres aí de Nossa Senhora Aparecida. Pessoal, aqui é o milagre do cavaleiro ateu,
que também é uma história bem conhecida, né, para os devotos de Nossa Senhora, que ele começou a zombar lá por volta do século XVII, em frente à capela, e disse que ele poderia entrar dentro da capela a cavalo. E aí, quando ele tentou, o cavalo ficou com a pata presa no primeiro degrau da capela e caiu. E aí ele não conseguiu entrar, e aí a partir dali ele se converteu, né? E é legal porque você consegue na Basílica ver a pedra com a marca da ferradura do cavalo até hoje. Esse é o milagre do menino Marcelino, que foi pescar junto com o pai. E aí, por conta da correnteza muito forte, ele acabou caindo no rio. E aí a correnteza começou a levar ele, né? Ele tinha apenas 3 anos de idade. E aí o desespero fez o pai rezar para Nossa Senhora Aparecida. E aí o corpo do menino parou de ser levado. Mesmo a correnteza continuando forte, ele conseguiu, né, ficar no mesmo lugar e o pai salvar ele. Pessoal, aqui é o milagre da menina cega, né? Em 1870, mais ou menos, uma mãe que conseguia enxergar e uma filha cega de nascença, elas moravam em Jaboticabal. E ela fez uma promessa para Nossa Senhora, né, pedindo para Nossa Senhora devolver a visão da filha dela, né? Então elas fizeram uma caminhada de Jaboticabal até Aparecida. E aí, na curva assim, do caminho de Itaguaçu, a menina chamou pela mãe falando que estava enxergando a capela de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora devolveu a visão dessa menina. Então, é o milagre da menina cega. Pessoal, agora nós vamos lá onde aconteceu o 7º milagre, né? Que foi encontrada a cabeça e o corpo de Nossa Senhora no Rio Paraíba. Vamos lá com a gente? As balsas saem pontualmente, então agora é 10h28, 10h30 ela parte. E aqui é o Rio Paraíba, onde foi encontrada Nossa Senhora. Olá, tudo bem? Tá bom. Lá no século XVIII, Aparecida era um bairro, uma vila que se chamava Morro dos Coqueiros, vindo a se emancipar apenas em 1928, como município de Aparecida. Aquela cruz no Porto Itaguaçu indica a direção aqui nas águas do Rio Paraíba, onde João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia pescaram por entre as suas redes uma imagem completa, faltando a cabeça. João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia já haviam navegado um longo trecho aqui do rio em busca de peixes para o Conde de Assumar, convocados pela Câmara da Vila de Guaratinguetá, e nenhum peixe aparecia em suas redes. Ele proferiu a seguinte frase: ó minha Nossa Senhora da Conceição Aparecida, valei-me durante a vida, também na hora da morte. Que essas palavras possam ecoar também nos nossos corações, que nos momentos de dor, de aflição, nós possamos voltar os nossos olhos aos céus e clamar a Maria: Mãe, valei-me durante a vida, também na hora da morte. Pessoal, é muito emocionante a gente estar onde Nossa Senhora foi encontrada, né? Assim como o guia falou, somente após achar as 2 partes de Nossa Senhora que os 3 pescadores conseguiram ter uma quantidade de peixes muito grandes para o rei que estava aqui na época, né? Isso me fez refletir que a partir de Nossa Senhora nós conseguimos chegar mais facilmente a Jesus, né? Então é muito emocionante, né? É muito bacana estar aqui, né? E poder, acho que é um milagre também nós podermos ouvir sobre esse milagre, né? Sobre Nossa Senhora Aparecida. Uma coisa legal também de falar é que durante todo o passeio você aprende, né, muito. Então eles contam toda a história de como Nossa Senhora foi encontrada, quem foi que encontrou, o ano e tudo. Então acho que vale muito a pena esse passeio aqui, principalmente o da balsa, porque além de você viver essa experiência de estar no lugar,
onde a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi de fato encontrada, você aprende muito sobre todo o trajeto, toda a história de como isso aconteceu. E aí, gostou? Foi muito legal. Gostei bastante, viu? Bem bacana. Então, pelo mesmo lugar que a gente embarcou, a gente desembarca. E a gente faz o caminho de volta. Pessoal, e saindo lá do Rio Paraíba tem um pedaço de preservação ambiental, que é um caminho, né? Onde você pode contemplar os animais que estão aqui, a parte vegetativa também, né? As árvores. Então, é um caminho que finaliza esse percurso aqui dentro do Parque dos Três Pescadores. Quem aí assistiu o vlog de Ibiúna, eu fui no pomar lá da chácara e encontrei essa planta aqui e fiquei, o que é isso, gente? Essa planta peluda, estranha, e é urucum, né? Teve gente que comentou lá no vídeo, inclusive, falando que era urucum, e agora eu tô aqui com toda uma explicação do que é urucum, e é uma vegetação que é usada para fazer o coloral, sabe? O coloral que se usa para comida, muito legal isso. Pessoal, e aqui a gente finaliza o passeio, né, no Parque dos Três Pescadores. Então, relembrando, nós passamos pelo aviário, pela Casa dos Pescadores, né, que é a Vila dos Pescadores, pela estrada que conta os 7 milagres de Nossa Senhora, pelo passeio na balsa e também a parte ecológica aqui também, que é uma trilha para sair da onde a gente se encontra de novo com o aviário. Ai, eu não gosto de mexer isso, gente. Mas esse aqui, olha. É gigante, Arara, olha o rabo dela. Arara! Ai, meu Deus do céu. Pessoal, tem um lugar aqui com restaurantes, né, para comer. E aí a gente parou aqui para comer alguma coisa enquanto a gente não vai para o próximo passeio. E a gente pegou crepes parisienses. E o meu é de frango e o da Yasmin é de calabresa. Vamos experimentar. Experimentar. Nossa, tá bem quente. É feito na hora. Bom. Bom, nossa, muito bom. Gostei. O legal daqui é que tem toda uma estrutura, né? Então tem banheiro, fraldário, se você precisar. Tem toda essa estrutura pra você vir parar, descansar também um pouco, né? Porque você anda bastante. A gente já tá com o pé moído de ontem e de hoje, né? Gente, eu não tô falando muito porque eu tô com fome. Bom. Vai experimentar? Meu, não parece ser de frango, não. Do que então? Acho que o meu fizeram errado, fizeram de carne. Achar ruim? Tá ótimo. Nossa, tá muito bom. Começou uma chuva aqui agora, vestimos até a capa de chuva, né? E ainda estamos com guarda-chuva para proteger a câmera também. Aqui a gente tá na fila para pegar o trem para ir para a cidade do Romeiro, para depois fazer o trecho do que é mesmo? Na verdade, o trem faz o caminho do Rosário, né? Então a gente vai fazer o caminho do Rosário de trem. E aí a gente vai desembarcar lá na cidade do Romeiro, que eu não sei exatamente o que tem lá, mas aí a gente vai descobrir na hora. Sim. A entrada aqui é de R$18 por adulto, terceira idade de R$9 e infantil também R$9.
E crianças abaixo de 5 anos Não pagam. não paga. Ó, o ingresso é esse aqui, ó. Ele custa R$18. A ida, né? Porque tem a volta também, se você quiser. Tem uma primeira fila pro trem, né? E aí, depois tem uma outra fila e depois tem uma terceira fila, eu acho, né? É que na verdade assim, tem uma fila pra você entrar aqui na área, porque é muita gente. Então eles meio que fazem esse controle de 3 etapas, porque não cabe todo mundo de uma vez no trem, né? Então tem, tipo, é como se você comprasse a sua passagem e garantisse o seu lugar no trem, sei lá, a gente vai ir no terceiro trem, né? É, que vai 3B. E aí tem essa fila, aí você entra aqui nessa segunda parte, compra o ingresso e fica aguardando nessa segunda fila, que é onde a gente tá agora. Tem uns banquinhos pra sentar, pra ficar aqui de boa. E aí depois vai passar pra outra, que é de fato a do embarque. Então, como o nosso trem é só o terceiro, a gente vai aguardar aqui um pouquinho. Vou mostrar aqui o espaço pra vocês um pouquinho. Tá enfeitado no Natal, né? Porque é novembro. Mas é bem acomodado, assim, sabe? Bem confortável. Gente, aí, agora, quem tem o bilhete vai fazer a fila pra entrar nesse local aqui atrás, ó. Pra depois ali em cima partir com o trem. Aí no daqui, agora, animada? No trenzinho, né? O trenzinho vai tão devagar, gente. Tão devagarzinho. Mas a gente tá cansado também, vale a pena fazer o trajeto aqui. Por enquanto, nada. Olha o trilho como é. A gente chegou aqui na cidade do Romero e tem umas lojinhas aqui, tem uma loja muito legal de incenso litúrgico. Por mais que você não vá comprar, é muito interessante você entrar ali e ver, né, os tipos de incenso, né? Acho que se chamam sais, na verdade. E aí tem de vários tipos e com vários cheiros diferentes. Então é muito legal que você vê na missa, né, geralmente os coroinhas balançando esqueci o nome, quem souber o nome, comenta aqui embaixo. Mas que sai aquela fumaça, né, o cheiro de incenso. E aí você não sabe que tem tantas opções e tanta variedade disso.
que é a Cidade do Romero, né? Cidade do Romeiro. Basicamente tem atrações para crianças, tem pedalinho, tem barco, tem restaurantes. Hoje tá enfeitado de Natal e tem alguns pontos de foto também. Então é bacana para vir conhecer, mas nada que você fique mais que 20 minutos aqui, né? Então é mais bacana ir pro Parque dos Três Pescadores e lá usufruir do que tem de atração. É. E tem o Rosário, o Caminho do Rosário que a gente fez no trem do Devoto. Isso. Que é uma experiência até legal o trem, mas eu acho que a pé a experiência deve ser mais legal. Eu acho. Porque conta todos os mistérios, né, do Santo Terço. É do Rosário mesmo. É do Rosário. Então, é mais bacana vir a pé. É, eu acho que sim. E tem umas imagens, tudo. Sim. Que é legal. Pessoal, então se você gostou desse vlog 2 de Aparecida, curte. Comenta aqui embaixo o que você achou, se tem algum lugar que ficou faltando de repente. E compartilha esse vídeo. Até mais. Tchau!